Aleluia. Eu queria que os irmãos pudessem estar acomodando agora. As crianças, algumas já saíram. Então tem 2 lugares aqui na frente. Se você quiser, que estava lá fora no telão, se você quiser procurar algum lugar, os irmãos vão te ajudar aí. Amém? Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te pedir isso como pastor desta casa. Como eu falei ontem, eu tenho certeza que Deus vai usar esse homem de Deus. Nós conhecemos, um homem íntegro, e com certeza Deus vai derramar sobre ele, vai fluir para nós e nós vamos ser abençoados. Amém? Mas você precisa abrir seu coração. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, como pastor desta igreja, eu me abro para a tua palavra. Eu quero, Senhor, receber da tua palavra. Que todos que estão nessa noite, que todo o coração agora, toda a mente, seja levado cativo ao Senhor para receber a tua palavra. Nós nos abrimos como igreja sem nenhuma resistência, sem nenhuma reserva. Nós estamos preparados para beber daquilo que o Senhor vai derramar através do teu servo. Abençoe o teu filho, que ele tenha liberdade neste lugar, que ele se sinta em casa para pregar a tua palavra e nós a recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Davi de Londrina, ele vai se apresentar, melhor hoje. Tem gente, quem não veio ontem, não levanta a mão bem alto. Vixe, bastante gente. Então ele vai se apresentar de novo, é um homem de Deus, faz parte da nossa comunhão da MFI. Então tenha liberdade, aí no final a gente volta, pode ficar à vontade. Amém, pastor? Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, pastora Renata. Quero agradecer mais uma vez o convite que eles fizeram, pastor Maurílio e pastor Eli também. Quantos de vocês amam os seus pastores? Vamos dar um aplauso bem forte para eles? Se tem algo que nós precisamos praticar, é o princípio da honra. Nunca deixe de honrar seus pastores. A Bíblia diz que nós devemos honrar quem é digno de honra. É claro que o nosso Deus é aquele que merece toda a honra e toda a glória, é Ele quem nos capacita. Como nós cantamos nessa noite sobre a graça de Deus, mas Deus coloca pessoas para nos pastorear, para nos abençoar. E Deus tem levantado esses pastores. Seus pastores são gente tremenda. Eu fiquei muito impressionado com o que Deus está fazendo aqui, neste lugar, na comunidade evangélica aqui de Fernandópolis. 5 anos o que Deus fez, imagine o que Deus vai fazer nos próximos 5, 10 anos neste lugar. Vamos dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Deus é fiel. Deus é muito fiel. Glória a Deus. Amém. Deixa eu me apresentar. Fiz isso ontem à noite, deixa eu fazer mais uma vez. Meu nome é Davi, pastora Mônica, minha esposa, meus filhos. Tenho 3 filhos, o Pedro, a Ana e o André. Nós pastoreamos a Igreja Nova Aliança lá em Londrina. Alguém aqui conhece Londrina? Alguém conhece Londrina? Uma linda cidade, não é? Não tão linda quanto a de vocês, mas é uma linda cidade, não é? Não, a cidade de vocês é muito linda. Londrina também é uma cidade, eu ouvi dizer que Fernandópolis tem aproximadamente, tem uns 70 anos, né? Londrina tem aproximadamente, é isso, né? Mais ou menos? Londrina tem aproximadamente 80 anos, 82 anos, uma cidade também bem nova. E Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. A nossa igreja foi fundada pelos meus pais, o pastor Samuel e a pastora Lígia. Hoje de manhã tive a oportunidade de mostrar aqui algumas fotos, não é? Os meus pais estão com a gente até hoje. O meu pai está fazendo esse ano 80 anos de idade. A minha mãe tem 76 anos. Eles ainda ministram. A minha mãe, principalmente, ela prega. A gente costuma dizer, se a gente jogar o microfone para cima dizendo quem pegar primeiro vai pregar hoje, a minha mãe vai subir na cadeira e vai dar um jeito de pegar o microfone, porque ela gosta de pregar até hoje. E nós estamos pastoreando ali em Londrina, estamos desde 98, nós assumimos. Eu nasci em Londrina,
Fui fazer faculdade fora, fui trabalhar secularmente, não queria me envolver no ministério. Nós tínhamos passado muitas dificuldades no ministério quando criança, na nossa infância, muitas dificuldades no sentido material, era uma outra época, e a gente realmente não até por incentivo dos meus pais, cada um de nós, eu tenho 3 irmãos, cada um de nós fez faculdade, teve a sua profissão, mas todos nós hoje estamos no ministério de tempo integral, porque havia um chamado da parte do Senhor. Então, nós moramos em Curitiba há muitos anos, servimos lá a comunidade cristã em Curitiba, o pastor Miguel, que é o presidente do MFI, da comunhão da qual as nossas igrejas fazem parte, e depois nós viemos para Londrina, voltei para Londrina, para a minha cidade, e em 98 nós recebemos a responsabilidade para continuar o trabalho dos meus pais, e Deus tem sido muito bom com a gente. Tudo que está acontecendo ali é pura misericórdia do Senhor, nós temos muita gratidão a Deus, e hoje eles oraram por vocês lá na igreja, lá no culto. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, e o que eu vou falar nessa noite, eu quero falar sobre a importância da casa de Deus. Eu quero repartir com vocês sobre o valor que a casa de Deus precisa ter no nosso coração. A minha expectativa é que você saia daqui nessa noite entendendo um pouco mais o que é a casa do Senhor, mas principalmente amando mais a casa do Senhor. Quantos de vocês amam a casa de Deus? Quem aqui ama a casa do Senhor? Quem acha que a casa de Deus é um lugar maravilhoso? Amém? Basta a gente chegar neste lugar, não sei quanto a você, basta eu entrar, não é? Tem um salmo onde o salmista diz que ele estava olhando para os ímpios, olhando a prosperidade dos ímpios, não é? Sentindo até inveja daqueles que estavam prosperando, que não caminhavam com o Senhor, estava cheio de conflitos no seu coração, e ele diz lá, mas no final ele diz, até que eu entrei no santuário do meu Deus, até que eu entrei na casa do Senhor. Amados, quando nós entramos na casa do Senhor, todas as coisas mudam, amém? Todas as coisas, Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa família, Deus age nas nossas finanças, Deus age na nossa profissão, Deus muda, porque a casa de Deus é um lugar de mudança. Diga amém em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês então sobre a casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 17. Mateus 21, 9 a 17. Eu gosto muito de pregar usando muito a Bíblia. Tem gente que é mais inspirativo, não é? Tem gente que é mais gosta de mover muito na parte da inspiração profética. Eu gosto muito de Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 17. Eu gosto muito de aprofundar na palavra, de me aprofundar na palavra, de extrair da palavra princípios, porque eu creio que a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, ela é a base, não é? Ela é a base de tudo aquilo que nós cremos e fazemos. E eu creio que essa passagem aqui, ela vai nos ensinar sobre o valor que é a casa de Deus, porque Jesus mostrou, nós podemos extrair algumas práticas aqui, algumas verdades importantes do próprio ministério de Jesus. Diz assim, Mateus capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 17. E as multidões, tanto as que o precediam, Jesus está entrando em Jerusalém para uma semana depois ser crucificado, e ele chega em Jerusalém, deixa eu só contextualizar um pouco, ele vai direto para o templo. Nós vamos usar a figura do templo como a casa de Deus, a figura do templo, um lugar onde o povo de Deus se reúne, como a figura da casa do Senhor. Diz lá, e as multidões, tanto as que o precediam, quanto as que o seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando mais uma vez, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade,
para Betânia, onde pernoitou. Uma passagem muito forte, não é? Porque na verdade foi a segunda ocasião em que Jesus entrou no templo e fez uma limpeza na sua casa. Eu queria extrair dessa passagem aqui 5 verdades importantes sobre a casa de Deus. O que a casa de Deus precisa ser para nós. É muito mais do que isso que eu vou falar nessa noite, mas se você sair daqui nessa noite entendendo um pouco mais e amando um pouco mais a palavra, como eu já disse, eu vou ficar muito feliz, e eu creio que o Senhor também vai ficar feliz nessa noite. Eu compartilhei ontem e hoje de manhã que eu nasci num lar cristão. Eu sou a 4ª geração, eu e os meus irmãos somos a 4ª geração, os nossos filhos são a 5ª geração de pessoas convertidas na nossa família. Os meus avós se converteram na igreja presbiteriana em São Paulo, foram presbíteros na igreja presbiteriana. Depois os meus pais se converteram. Meu pai se converteu na igreja presbiteriana, se desviou e voltou para o Senhor. E aí ele conheceu, minha mãe trouxe de volta meu pai para o evangelho, para a casa de Deus. Eles se casaram e nós aprendemos com os nossos pais, eu e os meus irmãos, aprendemos com os nossos pais realmente a amar a casa de Deus, desde pequenos, não é? Desde crianças. Filhos de pastores sabem o que eu estou dizendo. Desde pequeno você aprende a amar essa casa, você vive este lugar, você acorda, você dorme, você, não é, pensa na igreja, você vive igreja. E eu lembro que até nas férias os meus pais davam um jeito de ir em alguma igreja, não é? Algumas eram tremendas, muito legais, algumas eram terríveis, não é? E nas férias, domingo, porque domingo sempre foi um dia de ir na igreja. Domingo era um dia consagrado ao Senhor. Nós sabemos que todos os dias são consagrados, não é? De domingo a domingo, mas domingo sempre foi um dia reservado para a gente ir na casa do Senhor. E foi assim que eu cresci, foi assim que eu e meus irmãos cresceram. Eu conheci a minha esposa num acampamento de jovens. Eu cresci em acampamentos de crianças, de adolescentes, de jovens. Conheci a Mônica no acampamento de jovens. A nossa vida sempre foi envolvida. Eu não sei o que é viver longe da casa do Senhor, porque eu amo a casa de Deus. Eu não sei quanto a você. Quando eu estou chegando no lugar, quando eu já tive, assim, eu gosto de chegar muito na hora, não é? Gosto de ser muito pontual. A gente, lá na igreja, como vocês aqui, a gente chega antes. Mas eu me lembro de chegar em alguns ambientes, não sei se você já teve essa experiência, de chegar na casa, numa igreja, quando já tinha começado o louvor, e você estava ouvindo aquele louvor, aquela adoração, aquela alegria, e você estava com vontade de entrar, não é? As pessoas querendo conversar, e você quer entrar para participar do que está acontecendo ali, porque a casa de Deus é um lugar que nos atrai, amém, queridos? É um lugar gostoso, agradável de se estar. Assim tem que ser a casa do Senhor. Davi declarou mais de uma vez, vários salmos sobre a casa de Deus, a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos de vocês se alegram por pertencer à casa do Senhor Jesus? Davi disse em certa ocasião, eu prefiro estar na tua casa do que em outros lugares 1000. Eu amo a tua casa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, diz o salmista. Então, amados, nós vamos encontrar na Bíblia, não é? Essas declarações que mostram que as pessoas amavam. A casa de Deus sempre foi e deve ser um lugar agradável de nós estarmos. Agora, o que a Bíblia diz? Antes de nós voltarmos lá para Mateus, onde nós lemos, Mateus capítulo 21, o que a Bíblia fala sobre a casa do Senhor no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, a casa de Deus estava ligada a um lugar geográfico. Sempre Deus se manifestava em lugares específicos. Então nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento o tabernáculo de Moisés sendo levantado, Deus dizendo para Moisés, diga para o meu povo que ali no meio das asas daqueles querubins, aquela arca que tinha lá no Santo dos Santos, no meio das asas dos querubins, eu vou conversar com o meu povo, ali eu vou manifestar o meu povo. Moisés subia no Monte Sinai para ouvir a voz de Deus. Não é? Depois, mais tarde, o tabernáculo de Davi foi edificado. Depois o tabernáculo de Salomão foi edificado. Lugares geográficos. Depois esse templo de Salomão tornou-se um lugar para onde as pessoas convergiam. Aliás, esta passagem aqui, Mateus 21, que nós lemos, diz respeito ao templo que havia sido restaurado. Esse templo foi destruído várias vezes e restaurado até hoje. Quando você vai em Jerusalém, você encontra as ruínas deste templo. Este lugar onde Jesus limpou, onde ele conversou com as pessoas, onde ele tantas vezes ministrou, amados, representava a casa de Deus. Agora, a presença de Deus estava vinculada a lugares.
nós sabemos que no Novo Testamento houve uma mudança, não é? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 17, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora Deus habita no coração do homem. Vou dizer de novo, Deus não habita em pedras, em templos feitos por mãos humanas. Deus habita agora no coração do homem. Então, você e eu somos a casa de Deus. Você e eu somos a habitação do Senhor, amém? Então onde nós estamos, ali é a casa de Deus, por quê? Porque nós estamos levando a presença de Deus para aquele lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse, eu estou no meio deles. Então, agora, quando nós nos reunimos, como hoje à noite, nós estamos reunidos aqui, nós formamos a grande casa do Senhor, e é indiscutível que quando o povo de Deus se ajunta, existe uma presença profética do Senhor, sim ou não? Existe algo sobrenatural que acontece, amém, amado? Na unidade, não é? Quando existe concordância, quando existe um só coração, o povo de Deus adorando junto, o povo de Deus se alegrando, o povo de Deus cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, milagres acontecem enquanto nós estamos adorando a Deus. Porque existe uma dimensão que nós alcançamos em Deus quando estamos juntos, e é por isso que o escritor aos Hebreus declara, não é bom que vocês deixem de congregar. Amados, alguém que diz, eu sou crente, mas não está congregando em algum lugar, de fato não faz parte do corpo de Cristo. Porque nós precisamos nos identificar como uma igreja local. Jesus falou sobre a igreja, Jesus falou sobre os presbíteros que existem na igreja. O apóstolo Paulo aqueles que fundaram, os pais que fundaram as igrejas, estabeleceram igrejas locais, onde havia uma expressão local, havia uma identificação local. Então nós sim, todos nós fazemos parte do grande corpo de Cristo ao redor do mundo, mas precisamos estar identificados com uma igreja local, onde nós prestamos conta, onde nós congregamos, onde alguém cuida de nós, onde alguém conhece o nosso nome. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Então quando nós nos reunimos, nós formamos a grande casa de Deus. Tendo esse pano de fundo, não é? Eu queria que você voltasse comigo para a passagem que nós lemos. Porque diz lá no versículo 9 e no versículo 15, que as multidões, vendo Jesus, começaram a clamar, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, amém. Amém. Sai daqui, em nome de Jesus. Me deixa em paz agora pregar, amém. Amém, vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus nessa... Não, se é para Jesus, você pode dar mais forte. Se é para o Senhor Jesus, amém. Então, quando Jesus entra na cidade, as pessoas começam a clamar, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E no dia seguinte, quando ele entra no templo, as crianças fazem a mesma coisa. Eu quero perguntar a vocês, quem é que sabe o que significa a palavra Hosana? Salva-nos, Senhor. A palavra Hosana significa salva-nos, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus aceita. Então quando aqueles casais, aquelas famílias que estenderam aqueles ramos, se você olhar nos versículos anteriores, eles estavam estendendo ramos de palmeira, estavam honrando o Senhor Jesus, também dizendo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles estavam dizendo, nós te reconhecemos como nosso Salvador. Nós te reconhecemos como nosso Salvador. E no dia seguinte, quando Jesus entra no templo, as crianças dizem a mesma coisa, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Amados, a casa de Deus é uma casa de salvação. Eu vou dizer de novo, a casa de Deus, em primeiro lugar, é uma casa de salvação. É uma casa de... Ao declarar, e Jesus aceita isso, aceita eles declararem que Ele era o Salvador. A igreja não é um clube social, a igreja não é um ajuntamento de pessoas, a igreja não é um parque de diversões, não é uma empresa. A igreja é a casa do Senhor Jesus, onde a presença de Deus se manifesta e onde vidas se convertem, são salvas e restauradas pelo poder de Deus. E amados, tudo que nós fazemos, o que nós somos, os ministérios que nós desenvolvemos na casa, não é? O louvor, a adoração, tudo que nós realizamos, não é? Os ministérios, eles devem convergir nisso, salvação de vidas.
resgatar a vida do reino das trevas, continuar a obra do Senhor Jesus, que Ele começou na face da terra. Nós, como igreja, temos o papel, a incumbência de completar a obra do Senhor Jesus. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Pregar as boas novas, como dizia Isaías, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, consolar aqueles que estão chorando, esperando consolação. Na casa de Deus tem consolação para as pessoas. Na casa de Deus tem salvação para as pessoas. Nós existimos para que as pessoas experimentem aquilo que nós mesmos temos experimentado. Na nossa igreja, eu compartilhei com os líderes, alguns anos atrás, quando nós começamos com o nosso segundo culto, depois fomos para o terceiro culto, e nós tínhamos aqueles irmãos que questionavam, mas a gente não vai conhecer mais, está crescendo muito, pastor, não dá para estacionar o carro, a gente não conhece mais ninguém. Amados, a gente não conhece mais ninguém, glória a Deus, porque nós não conhecemos mais ninguém, Deus conhece. O mais importante, eu e você não temos o direito de reter o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós não temos o direito de não permitir que as pessoas experimentem o que nós mesmos temos experimentado. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que essa casa é uma casa de salvação. Eu declaro que, se for necessário, vocês terão 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, para que muita gente conheça o Senhor Jesus e experimente o que você tem experimentado. Casa de salvação, diga assim, casa de salvação. Aí Jesus continua, no versículo 12 e 13, versículos 12 e 13, diz que ele entra no templo e começa a expulsar os que vendiam animais, os que vendiam coisas, derruba as mesas dos cambistas, e ele limpa as mesas, e ele faz uma declaração muito forte: vocês têm transformado a minha casa num covil de ladrões. Palavra forte, amados. Foi a segunda vez que Jesus fez isso. Na verdade, no início do seu ministério, isso que aconteceu no final do seu ministério. No início do seu ministério, isso está descrito apenas no Evangelho de João, ele fez a mesma coisa e levou um chicote e saiu limpando a sua casa, sem pedir permissão, porque Deus não tem que pedir permissão para limpar a sua casa. Ele saiu limpando, ele saiu promovendo limpeza na sua casa. Diga assim comigo: a casa de Deus não é apenas uma casa de salvação, é também uma casa de santidade. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. O seu pastor, quando começou o culto dessa noite, até escrevi aqui, ele declarou uma frase: o Deus que habita neste lugar é santo e não compactua com o pecado. O Deus que habita na sua casa é um Deus santo e Ele não convive com o pecado. Onde existe pecado, a presença de Deus se afasta. Onde existe santidade, a presença de Deus vem. Milagres acontecem. A bênção de Deus mora ali. Por quê? Porque Deus não habita com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado. E é por isso que Jesus saiu limpando a sua casa, amados. Deus tem ou não tem direito de limpar a sua casa? Sim, Ele tem. Ele tem o direito. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós estamos expostos à presença de Deus. E ao nos expor à presença de Deus, essa presença produz santidade no nosso coração. Produz mudanças na nossa alma. Mudanças no nosso coração. Mudança nas nossas atitudes. Quando Jesus fez isso a primeira vez, lá em João capítulo 2, algumas pessoas começaram a questionar: mas ele está irado. O que ele está fazendo? E aí os discípulos disseram, porque reconheceram, lembraram de uma profecia bíblica e disseram não. Diz que João capítulo 2, verso 17 diz: eles se lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas vinham de longe para sacrificar. Por quê? Porque nessa época Israel, o povo de Israel havia se dispersado, inclusive para muitas nações. Alguns falavam outras línguas e usavam moedas diferentes, por isso havia cambistas. Olha de onde vêm os cambistas. Porque esse povo vinha até de outras nações e tinham que trocar suas moedas. Agora presta atenção, amados. Lá na lei de Moisés estava previsto que o povo poderia comprar animais para sacrificar. Porque desde o Antigo Testamento as pessoas vinham de longe para sacrificar lá em Jerusalém. Então estava previsto que eles poderiam comprar animais, pombas, para não precisar trazer os seus animais de fora, não é, por um longo trajeto. Isso estava previsto. O problema era a maneira como estava acontecendo. Havia corrupção no sistema ali dentro da casa, não é? Anás, que era o principal dos sacerdotes, ele estava explorando os dízimos.
E diz lá, os historiadores dizem que o sumo sacerdote Caifás lucrava com as vendas. Uma parte de tudo aquilo que era vendido, ele tirava um desconto de 5 dedos. Corrupção na casa de Deus. Deus não aceita corrupção na sua casa. Eu vou dizer de novo, Deus não aceita corrupção na sua casa. Mais cedo ou mais tarde, o pecado vem à luz. Nós temos isso no Brasil. Alguns grandes homens de Deus. Onde é que eles estão, amados? Estrelas. Eram verdadeiras estrelas que se tornaram estrelas cadentes. Onde é que estão esses homens? Havia pecado escondido. Não tinham amigos ao seu redor. Não faziam parte de uma comunhão de pastores. Não prestavam contas a ninguém. A secularização começou a entrar na igreja. Começaram a questionar, a redefinir valores. Começaram a abrir mão de valores e princípios da palavra. Negociar o que nunca pode ser negociado. Amados, há coisas que nós nunca podemos negociar. Esses dias eu pregava na igreja sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Porque nós falamos da corrupção de Brasília. Mas, amados, a Bíblia diz que o julgamento começa na casa do Senhor. E a santidade, o padrão do que é certo, tem que começar a acontecer a partir da casa de Deus. Esses dias estava viajando, e eu percebi, eu tenho no meu carro aquele sensor para passar no pedágio, né? É o sem parar. E eu estava passando no sem parar, e eu observei que um carro veio logo atrás de um caminhão, que estava pagando o pedágio. Esse carro entrou bem atrás do caminhão, e quando o caminhão foi, ele foi atrás. Para não pagar R$11 de pedágio. E foi embora. E depois, por coincidência, eu assisti uma reportagem na televisão, falando sobre quanta gente tem feito isso. E eu preguei na igreja usando esse exemplo, dizendo, olha, tem gente que fala dos corruptos em Brasília. Eu não estou dizendo que é justo, que é cobrado. Mas eu estou dizendo, amados, que Deus está desejando levantar homens e mulheres que mostrem para a sociedade um padrão de honestidade nas pequenas coisas. E eu perguntei na igreja, quanto vale a tua integridade? Porque em Brasília, a integridade de alguns vale R$1 milhão, R$500 mil, R$100 mil. Mas tem gente vendendo a sua integridade por R$10, por R$5, para não pagar uma multa na estrada. Prefere dar um cinquentinha na mão do guarda, para não pagar uma multa de 200. Ouvi esses dias uma notícia que saiu, não sei quantos de vocês ouviram, que lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma pessoa foi presa por estelionato. Por quê? Porque ele estava trabalhando já num segundo emprego, estava recebendo o seguro-desemprego e pediu para esse novo emprego, dizendo, olha, eu não quero ser registrado, porque eu quero continuar recebendo o seguro-desemprego. Estelionato. Isso é crime no Brasil, porque o seguro-desemprego, ele foi criado para abençoar as pessoas que estão o quê? Desempregadas. Quantos entendem o que eu estou falando? Quando nós entramos na casa do Senhor, amados, os princípios da palavra começam a afetar os nossos valores, de tal forma que Deus começa então a levantar homens e mulheres que simplesmente não se corrompem, porque a santidade está no seu coração. Eu declaro sobre esta casa em nome do Senhor Jesus, que Deus possa levantar uma casa aqui, que seja conhecida nessa cidade como uma casa de santidade. Esses dias, alguns meses atrás, chegou um casal na nossa igreja, veio se apresentar para mim no final do culto. Pastor, nós estamos chegando, queremos congregar aqui com vocês. Que bom, muito bem, muito prazer, sejam bem-vindos. Como é que vocês chegaram? Vocês estão mudando de cidade? Vocês vieram de outra igreja? Não, nós fomos indicados por um casal que era daqui dessa igreja. Eu falei, é mesmo? Ele era daqui e está lá numa outra na igreja, como diz o pastor Miguel, na igreja, não, né? Eu falei, mas como assim? Eu comecei a dar corda para ele falar, não é? Mas como assim? Ele era daqui, saiu e ele pediu, ele está na outra igreja e falou para você vir para cá? Me explica isso direito. Ele falou, porque ele disse assim para mim, se você quer ir para uma igreja séria, vai para a Nova Aliança. Porque lá, e esse casal disse para esse casal novo que estava chegando, que ele saiu da nossa igreja porque ele estava sendo tratado e ele não queria ser tratado. E esse casal era um casal sério que foi para a igreja lá, buscando alguma coisa, não é? Um padrão, eu quero ser tratado, minha casa, meu casamento, viu que a coisa não estava muito assim, e aí conheceu esse casal e disse, não, você quer uma igreja séria em Londrina? Vai lá para a Nova Aliança. Glória a Deus. Que essa casa seja conhecida como uma casa séria, uma igreja que não negocia. Amém, amados? Vão falar mal, vão até criticar lá, eles são muito radicais. Sim, nós somos.
nós somos radicais na palavra do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor, porque o meu Jesus era um homem radical. Quantos radicais nós temos aqui em nome do Senhor Jesus? Certa ocasião, Davi, ele declarou para o Senhor: Senhor, quem vai subir no teu santo monte? Porque era no monte que estava a casa do Senhor. Quem subirá no teu santo monte? Quem há de permanecer no teu santo lugar, na tua casa? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem julga dolosamente. Esse vai entrar na sua casa, esse vai permanecer na sua casa, esse vai ser abençoado na sua casa, porque a casa do Senhor é uma casa de santidade. Aplauda ao Senhor se você concorda com isso, em nome de Jesus. A medida do poder de uma igreja, presta atenção no que eu vou dizer, a medida do poder de uma igreja está relacionado com a medida de santidade dessa igreja. A medida do poder de uma igreja local está diretamente relacionada com a medida de santidade. Se Deus vai fazer milagres neste lugar, vai ou não vai, amados? Amém. Se a presença de Deus vai habitar este lugar, vai ou não vai, amados? Amém. Deus precisa encontrar um lugar de santidade no seu coração. Amém. Diga assim: casa de salvação, casa de santidade. Continua comigo na sua Bíblia, versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. É o terceiro aspecto da casa de Deus: casa de salvação, casa de santidade, casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus, na verdade, está fazendo menção a uma profecia de Isaías, Isaías capítulo 56, quando o profeta Isaías declara, inspirado por Deus: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A oração toca as nações, amados. Nós às vezes não entendemos, não conseguimos entender a dimensão e o poder que está na oração, nessa prática da oração. E eu sempre digo isso, né, quando eu falo sobre oração. Como eu cresci na casa do Senhor, eu não entendia. Eu lembro de chegar na minha infância e perguntar para minha mãe: mas por que a gente tem que orar? Já pensou nisso? Quero fazer uma pergunta para você: Deus é ou não é soberano? Amém. Deus é grande ou não é grande, amado? Amém. Ele é o Criador ou não é, dos céus e da terra? Amém. E eu pergunto a você: por que Ele já não faz o que tem que ser feito? Se Deus tem uma vontade, se Deus tem um propósito, se Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita, por que nós temos que orar? Por que Deus já não realiza o que Ele tem para fazer, amado? Se Ele tem uma vontade, por que nós temos que orar? Você já se perguntou isso? E eu me lembro de questionar meus pais: por que nós temos que orar, pai? Por que tem que orar, mãe? Até que eu entendi um princípio de legalidade que existe na palavra. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse: eu quero que vocês dominem no meu lugar, eu quero que vocês me representem na terra, vocês serão os meus representantes, vocês serão a minha boca, as minhas mãos, os meus pés. Então eu entrego nas mãos de vocês a minha autoridade, sim ou não? Amém. Só que o que o homem fez? Ao pecar, o homem entregou essa autoridade que Deus havia dado a ele nas mãos de Satanás. Como é que você sabe disso, pastor? Porque lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, o que é que o diabo diz para ele? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar a autoridade de toda a terra, porque essa autoridade me foi dada. Quem deu para Satanás? Foi Deus que deu? Deus por acaso perdeu a sua autoridade? Quando o homem pecou, Deus deixou de ser Deus, amados? Não. Quem perdeu a autoridade foi o homem, porque o homem havia entregue nas mãos de Satanás. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele desceu lá do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. Aquela autoridade, amados, aquela autoridade que o homem havia entregue a Satanás, Jesus desceu lá no inferno e tomou de volta das mãos de Satanás. E no livro de Efésios capítulo 1 diz que ele pegou essa autoridade e antes de ser levado aos céus, ele entregou nas mãos da igreja. E é por isso que a minha oração e a tua oração, ela tem poder diante do Senhor. Porque o meu Deus, o nosso Deus, respeita um princípio que Ele mesmo estabelece. Ele estabeleceu: eu vou agir na terra por meio dos homens. Deus poderia enviar anjos, Deus poderia usar as pedras, mas Ele usa pessoas, homens e mulheres tementes a Deus. E uma das maneiras como Deus age é através da nossa oração.
Então quando você ora, diga para o teu irmão, quando você ora, o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Diga assim, o princípio da legalidade. Agora, quando nós oramos individualmente, Deus se manifesta. Agora imagine você quando nós oramos coletivamente, amado. Quando a casa de Deus se reúne para orar, para interceder, para jejuar, para clamar. E Deus disse para Salomão, diga para o meu povo, na inauguração do templo, esse mesmo lugar onde Jesus estava ali, em Mateus capítulo 21, quando Salomão, queridos, quando ele inaugurou o templo original, o primeiro templo, Deus se manifestou, Deus vem para Salomão. Vocês se lembram? 7 anos se passaram, não é, de construção até a inauguração do templo. E aí no dia da inauguração, a Bíblia diz que Salomão fez sacrificou milhares de animais, convocou o povo, que veio de muitos lugares, amados. Milhares de animais foram sacrificados, e a Bíblia diz que a glória de Deus e o fogo de Deus desceu naquele lugar. Diz que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé, mas não foi só os sacerdotes não, ninguém conseguia permanecer em pé na presença do Senhor. Mas eu estou crendo em dias em que durante o louvor pessoas serão curadas, ninguém vai precisar falar absolutamente nada, enquanto nós estivermos louvando e adorando, as pessoas vão cair debaixo do poder de Deus, sendo curadas, sendo libertas, amém, amados, sendo restauradas pelo poder de Deus. Quem crê nisso? Amém. Isso aconteceu lá no dia da inauguração do templo. E aí nesse contexto, Salomão pega a palavra, inspirado por Deus, ele diz, o meu Deus está dizendo, mandando dizer a vocês, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, casa de salvação, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus responde, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados, amém, amados? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fernandópolis. Fernandópolis. Essa terra vai ser sarada. Não é porque um grande homem, um grande político vai se levantar, é porque o povo de Deus vai se levantar para interceder pela cidade de Fernandópolis. Eu sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, na minha casa, na casa do Senhor. Deus ouve as nossas orações. Quero que você diga para uns 3 ou 4 irmãos, as tuas orações não estão pedidas em qualquer lugar, elas estão na presença de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que tem orado por aquela situação que não tem rompido ainda. Você, mamãe, que tem orado pelo seu filho. Você, esposa, que tem orado pelo seu marido que não é convertido ainda. Você, pai, que tem orado pelo seu filho que se desviou, quem sabe está nas drogas. Você que tem orado pela sua empresa. Você que está passando necessidades financeiras e tem orado e clamado e esperado um milagre de Deus. E nada, não houve um romper ainda. Não houve um romper ainda. Eu estou aqui para dizer a você nessa noite que as tuas orações estão diante do trono do Senhor. Diz que Daniel estava orando, queridos, por 21 dias. Ele não tinha resposta. Aí o anjo Gabriel se manifesta, vem dizendo, Daniel, desde o primeiro dia em que você dobrou os teus joelhos, saiu a ordem, saiu a resposta do trono de Deus. Desde o primeiro dia, Daniel. Eu não consegui trazer, porque na vinda houve oposição. O príncipe da Pérsia me resistiu. Mas eu estou aqui para dizer a você hoje, depois de 21 dias, que as tuas orações foram respondidas. Eu estou aqui para dizer a você nessa noite, meu querido, as suas orações já foram respondidas em nome do Senhor Jesus. Já saiu a ordem do trono de Deus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Diga assim, obrigado. Levante sua mão e diga obrigado, Jesus. Porque a tua casa é uma casa de salvação. É uma casa de santidade. Mas é também uma casa de oração. E porque as nossas orações não estão perdidas em qualquer lugar. Elas estão na tua presença, Senhor. E a resposta vai chegar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, amém. Aleluia. Vamos continuar, versículos 14 e 15. Os cegos e os coxos vieram a ele, foram trazidos a ele, vieram a ele no templo. E a Bíblia diz que ele curou
todos aqueles enfermos. E os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fez. Veja, amados, esses enfermos estavam ali há anos pedindo esmolas e nunca, absolutamente nada havia acontecido com eles. Mas no dia em que Jesus entrou na casa, o milagre chegou para eles. A casa de Deus também é uma casa, um lugar onde milagres acontecem. A casa de Deus, vou dizer de novo, a casa de Deus é uma casa de milagres. Quem aí precisa de um milagre da parte do Senhor? Diga para o seu irmão, você está no lugar certo. A casa de Deus é um lugar de milagres. Diz que todos eles vieram, foram trazidos e Jesus foi ministrando, foi impondo as mãos, foi liberando a palavra e milagres começaram a acontecer. O que é um milagre, amados? Eu defini aqui. Um milagre, do ponto de vista bíblico, é uma intervenção sobrenatural de Deus no curso normal da natureza. O milagre é uma intervenção sobrenatural da parte de Deus no curso da natureza. Existe uma sentença natural, Deus vem e muda a sentença. Existe uma consequência natural, não é? Naturalmente aconteceria isso, isso e aquilo, mas nós entramos na casa do Senhor, a palavra é liberada e Deus muda aquela sentença. Milagres começam a acontecer, amém? E nós podemos esperar então grandes coisas da parte do Senhor. Eu podia citar aqui muitos milagres que nós temos. A nossa igreja, aliás, nasceu debaixo de um mover de milagres, sinais e maravilhas. E nós temos experimentado isso na nossa vida pessoal e na nossa igreja. Quero citar dois milagres que aconteceram. Nossa filha Ana Ruth, quando era pequena, tinha 3 anos de idade, ela começou a ter convulsões. Começou a desfalecer. E a gente começou a perceber que estava cada vez se tornando isso mais intenso. E um dia eu cheguei em casa e a Mônica estava desesperada, porque a Ana estava tendo uma convulsão, começou a retrair, a puxar sua perna, e começou a ter uma expressão muito forte. Essa convulsão foi muito intensa. Seus olhos perderam o foco. Eu peguei a Ana Ruth, nós colocamos a Ana Ruth no carro, fomos para o hospital. Ela fez todos os exames e o eletroencefalograma acusou um problema neurológico lá no hospital. Fomos encaminhados para o neurologista, não é? Levamos a Ana Ruth lá, ele repetiu os exames. Ela já teve que tomar o remédio, teve que tomar uma injeção e uma medicação já no hospital, por conta dessa convulsão que ela tinha tido, para não ter maiores consequências neurológicas. E aí o médico disse, a sua filha tem um problema que ela vai levar para o resto da vida. Eu e a Mônica estávamos aqui, Ana Ruth deitada na maca, quando esse médico disse, a sua filha tem um problema, e esse problema é para o resto da vida, ela vai ter que tomar esse remédio, tarja preta. Enquanto ele dizia aquilo, eu disse no meu coração e a Mônica disse no coração dela, o nosso Deus tem a última palavra. Amém. Não é este homem, eu respeito este homem, mas é o meu Deus. Se o meu Deus disser que a minha filha vai ter que tomar o remédio, então ela toma. Mas eu vou primeiro ouvir o meu Deus. Quantos de vocês creem que o nosso Deus tem a última palavra? Nós dissemos isso sem saber que um e o outro estavam dizendo a mesma coisa. Ela disse, pegamos o remédio, minha filha tinha sido medicada, saímos daquele consultório, liguei para o meu pai, minha cobertura espiritual. Pai, conversamos entre nós, não é? A gente conferiu o que cada um disse no seu coração, nós tínhamos fé para a cura, nós queríamos provar nossa fé, provar aquele momento, queríamos ver o milagre de Deus acontecer. Amados, se você quer ver o milagre, você precisa provar a fé que já está no seu coração. Existe uma medida de fé que está no seu coração, faça a prova dessa medida de fé, em nome de Jesus. E nós começamos a orar no carro, liguei para o meu pai, pai, aconteceu assim, olha, o médico disse isso, vai ter que tomar esse remédio, e nós estamos crendo que a Ana vai ser curada, pai. Vamos lá para casa, chamamos o presbitério todo lá para casa, fomos todo mundo, naquele momento, saímos daquele consultório, fomos para a nossa casa, chegamos lá, presbitério reunido, não é? Estamos debaixo de cobertura espiritual, começamos a orar, meu pai pediu, tira a roupinha dela, e meu pai ungiu a Ana Ruth, não é? Da cabeça até a planta dos pés. Nós não cremos que a cura está no azeite. O azeite representa a unção de Deus. Amém, gente? A cura não está no azeite. O azeite é só um símbolo, não é? Visível. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos usando o azeite com óleo. Nós ungimos. Meu pai orou pela minha filha. Os presbíteros oraram. Naquele momento, houve uma convicção no nosso coração de que Deus estava curando a Ana.
Tivemos essa certeza de que nós devíamos dar esse passo de fé. O que é que nós fizemos? Nós tomamos posse daquela palavra. A Ana Ruth nunca mais teve uma convulsão e nunca mais teve que tomar aquele remédio. Nunca mais. Louvado seja o nome do Senhor. O ano passado, uma família da igreja, nós temos lá, como eu compartilhei hoje de manhã, nós temos toda quarta-feira na igreja, das 18h30 às 19h30, 1 hora de oração. A igreja é convocada. Temos lá uma média de 600 a 800 pessoas orando todas as semanas. Temos um ministério de intercessão que vem participar. E uma das coisas que nós fazemos, as pessoas escrevem os seus pedidos de oração, e quando elas saem de férias, todo mundo escreve para onde vai, e a igreja ora, o grupo de oração ora. Nós oramos, não é, sobre aqueles pedidos para quem está viajando. Fazemos isso sempre nas férias de dezembro, janeiro, fevereiro e as férias de julho. No ano passado, um casal da nossa igreja, supervisores, uma filhinha pequenininha, saíram de férias, escreveram lá. Estamos indo lá para Santos, para Praia Grande. Escreveram lá o nome deles, para onde estavam indo, e a igreja estava orando pelo casal. Foram lá para a praia, chegaram na praia, ficaram na casa de um parente que tinha um sobrado e uma piscina no final, no fundo da casa. Então a cozinha, a janela da cozinha dava para a piscina. Estavam reunidos, tinha mais criança inclusive, todas as portas fecharam as portas, por causa do perigo, para as crianças não irem na piscina. Estão lá a família reunidos, foram para a praia, voltaram da praia, estão lá reunidos para almoçar, para conversar. De repente, o casal sente falta da filhinha, de 4 para 5 aninhos. E o pai começou a observar, ele não falou para a mãe, começou a observar que a filha não estava, foi procurar no quarto, na sala, não achou, voltou para a cozinha. A hora que ele abre a cortina, a filhinha está boiando na piscina. Já fazia uns 6, 7 minutos que ela tinha desaparecido do meio deles. Já quase vários minutos, né? E esse rapaz, o Robinho, abriu aquela porta da cozinha, deu aquele grito, clamou o nome do Senhor Jesus. Quem aqui crê que o nome de Jesus tem poder? Pulou na piscina, pegou aquela criança, sua filha, estava sem respiração, a boquinha roxa, as pontinhas dos dedos já roxas, totalmente sem respiração. E ele pegou aquela criança, saiu da piscina clamando o nome do Senhor. A mãe também clamando, sem saber o que fazer, numa outra cidade, não conhecia ninguém além da família, e diz que ele vinha para a cozinha, voltava para fora, com a criança no colo, todo mundo começou a chorar, sem saber o que fazer, ele começou a clamar, começou a falar em língua, sem saber o que fazer, foram para a frente da casa, clamando. Quando chegaram na frente da casa, ficava na metade do quarteirão, uma senhora estava passando na esquina, ela ouviu os gritos, veio correndo onde eles estavam, e a igreja está orando, amados. Quem aqui crê que quando a igreja ora, o poder de Deus se manifesta? A igreja, nós nem sabíamos, estávamos orando, lá na esquina estava passando uma senhora que trabalhava no SAMU, não sei se é aqui que chama SAMU, esse negócio de ambulância, não é? E ela era o seu dia de folga, ela ouviu o grito da mãe e do pai, veio para ver o que estava acontecendo. Quando percebeu que era um afogamento, pediu para colocar no chão e começou a fazer aquele procedimento de primeiros socorros, respiração e massagem cardíaca, começou a fazer, e a criança voltou a respirar. Voltou a respirar, mas estava desfalecida, sem consciência, roxa, boca roxa, as mãos, e ela disse: vocês têm que levar imediatamente para o hospital, porque ela já disse, provavelmente ela deve ter tido uma lesão cerebral, perguntou quantos minutos, eles chamaram, não é, e foram lá para o hospital, e quando chegaram no hospital, já ligaram antes, atenderam em caráter de emergência. O médico disse: olha, quando pegou no colo, levou para a emergência, já disse: olha, é quase certo que não tem. Perguntou quantos minutos ela tinha ficado sem respirar, já roxa, os sintomas, sem respiração ela tinha ficado, e ele já sinalizou que ela teria provavelmente uma lesão cerebral. Foi lá para dentro, começaram a fazer os procedimentos, passou 1h30, 2 horas, os médicos voltaram com a criança no colo. O médico disse: eu nunca vi uma coisa como essa. Essa criança não tem uma gota de água no seu pulmão. Pode levar para casa. Não tem o que fazer. O Deus de vocês é um Deus forte. E aí o Robin disse: o nosso Deus é um Deus forte, mas é um Deus que cura, porque a nossa igreja está orando, está intercedendo. Ele ligou para nós, falou o que tinha acontecido. Quando retornou, veio lá na igreja contar o testemunho. Amados, eu creio que ainda hoje, quem crê, diga amém em nome de Jesus. Eu creio que ainda hoje o nosso Deus é um Deus que faz milagres.
O livro de Hebreus diz que o mesmo Deus que operou ontem, Ele opera hoje. E Ele para sempre será o mesmo Deus. Diga assim: o meu Deus é um Deus de milagres. Quantos creem? Amém. Quantos creem que na casa do Senhor milagres vão acontecer? Amém. Eu declaro em nome de Jesus que nessa casa milagres vão acontecer. Amém. Eu declaro que as pessoas virão para este lugar porque vão ouvir dos milagres que Deus vai fazer neste lugar. Amém. Eu preguei lá em Londrina sobre por que Deus faz milagres. E eu relacionei 6 ou 7 razões por que Deus faz milagres. Porque Ele tem um compromisso com a sua palavra, porque Ele quer manifestar a sua bondade na terra, a sua misericórdia, Ele quer provar a nossa fé, Ele quer destruir as obras do diabo. Amém, amados? Amém. Mas uma das razões por que Deus quer fazer milagres é para que as pessoas vejam os sinais e as maravilhas e se arrependam e se convertam e também tenham uma experiência com o Senhor Jesus. Quando milagres começarem a acontecer, a cidade vai saber que há um Deus que faz milagres lá naquela igreja chamada Comunidade Evangélica de Fernandópolis. Se você tem um problema, vai lá, que os pastores vão orar, porque naquela igreja casamentos são restaurados. O cara que está quebrado, ele vai para lá nas suas finanças e ele é restaurado pelo poder de Deus. Os caras lá tem o poder de Deus está se manifestando naquele lugar. Amém, amados? Vocês vão ver num tempo breve, amado, vai ter congestionamento de carro aqui na frente. De tanta gente que vai querer viver o que Deus está fazendo e operando neste lugar. Quem crê, dê um grande aplauso em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga assim comigo: casa de salvação, casa de santidade, casa de oração, casa de milagres. E para finalizar, versículos 16 e 17. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste um perfeito louvor? Louvor. A casa de Deus é uma casa de louvor e adoração. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. A casa de Deus é um lugar onde o nome de Deus é levantado, onde o Senhor é honrado, onde existe, diga assim, louvor e adoração. Você sabe qual é a diferença entre louvar e adorar? Eu creio que vocês sabem. O louvor diz respeito aos feitos, não é? Você pode louvar os feitos de alguém, você pode bendizer alguém, não é? Alguém que você quer honrar. Então você vai lá fazer uma cerimônia, você fala do que essa pessoa é, do que ela fez, do que ela representa, você está louvando as ações dessa pessoa. A Bíblia diz: louvai-o pelos seus poderosos feitos. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito, amém, amados? Amém. Mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Amém. É diferente. Quando Miriam saiu dançando com aquele tamborim, logo depois do mar se abrir, o milagre já tinha acontecido. Normalmente nós louvamos quando o milagre já aconteceu, mas nós adoramos antes que o milagre aconteça. Amém? Amém? Onde é que estão os adoradores dessa casa? Amém. Será que tem gente que louva aqui? Ou também tem adoradores? Amém. Louvar é fácil, amados, porque o milagre já aconteceu. Adorar é que é difícil. E é por isso que Jesus disse que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus está levantando e vai levantar nessa casa adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E que o louvor que vai subir dessa casa vai subir até a presença de Deus como um incenso agradável, que vai realmente agradar a presença do Senhor, agradar o coração de Deus, e o resultado será respostas e bênçãos de Deus chegando para essa casa. Quem crê, diga: eu creio, em nome do Senhor Jesus. Vamos rever, amados. Casa de salvação. Número 2, casa. Vamos lá, primeiro, salvação, santidade, oração, milagres, louvor e adoração. Eu queria fazer algo nessa noite. Eu queria orar com você. Queria
pedir que nós nos levantássemos. Nós vamos levantar um clamor por esses 5 aspectos da casa de Deus e nós vamos profetizar. Deus vai usar a sua boca. Você vai liberar uma palavra dizendo: Senhor, eu creio que essa casa onde eu estou congregando será conhecido, Senhor, como uma casa de salvação. Muita gente vai se converter neste lugar. Muitas famílias vão se converter. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Eu creio que as suas famílias, seus familiares, quem crê, diga amém em nome de Jesus, congregarão neste lugar. E as paredes deste lugar, esse lugar será pequeno para a visão que Deus tem dado, para a dimensão do que Deus vai fazer. Quem crê, diga amém em nome do Senhor Jesus. Casa de santidade, que nesse lugar pessoas serão tratadas, pessoas serão restauradas pelo poder de Deus, serão limpas. Deus vai limpar a sua casa, Deus vai limpar o nosso coração, Deus vai limpar, mudar as nossas atitudes, nossos hábitos, nossos valores, para que essa casa seja conhecida em Fernandópolis como uma casa de santidade. Quer ir para um lugar sério? Vai para a comunidade evangélica lá de Fernandópolis. Aquele lugar é um lugar sério. Lá eles não negociam, lá eles tratam mesmo com o pecado. Amém, gente? Porque o nosso Deus é um Deus que quer tratar o nosso pecado, quer curar a nossa alma. Casa de oração, que Deus levante intercessores dessa casa. Onde é que estão os intercessores dessa casa? Onde é que estão as mulheres que têm um fardo de oração no seu coração? Deus vai levantar intercessores. Não apenas pessoas que apenas oram, pessoas que intercedem, pessoas que acordam de madrugada sabendo que Deus, o Espírito Santo, as acordou para interceder pela igreja, para interceder pelos pastores, pelos projetos, pela cidade, pelo Brasil. Intercessores que clamam na presença do Senhor. Uma casa de oração. Milagres. Deus faz milagres neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Aliás, nós vamos orar ainda hoje por você que precisa de um milagre. Nós não vamos sair daqui sem orar. E louvor e adoração. Fique em pé comigo. Fique em pé comigo. Nós vamos juntos. Quero chamar os músicos que vêm aqui à frente, por favor. Vocês conhecem, Renata, aquela canção? É uma canção antiga que diz: Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção. Lembra daquela lá do Rio de Janeiro? Pai, como achaste a Davi. Não lembra? Vem e derrama sobre mim o óleo precioso. Essa mesmo. Essa mesmo. Isso é adoração mesmo. Verdadeiro adorador, com vestes e louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei, levanta sua mão. Verdadeiro adorador, com vestes e louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Pegou lá? Vamos cantar? Vamos cantar essa canção? Lembra como é que começa mesmo? Quem que Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
o óleo precioso da unção. O óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador. Levanta as suas mãos. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro. A última vez. Acha em mim. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim, acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Aleluia! Vamos dar as mãos todos, vamos fechar aqui o corredor central. E nós vamos orar juntos nessa noite. Aleluia. Salvação, santidade, oração, milagres e adoração. Salvação, santidade, oração, milagres, adoração. Comigo, diga assim: salvação, santidade, oração, milagres, adoração. Mais uma vez: salvação, santidade, oração, milagres, adoração. Vamos orar que Deus faça dessa casa uma casa conhecida dessa maneira. Eu quero ouvir a tua oração. Levanta o clamor agora. Começa a orar, começa a liberar uma palavra. Faz dessa casa ser uma casa de salvação, uma casa de salvação de centenas de famílias, Senhor. Uma casa de santidade, Senhor. Senhor, pessoas virão e pessoas serão restauradas. Vai haver uma limpeza, Senhor, no coração dessas pessoas, nos seus hábitos, nos seus vícios, nas suas práticas, nos seus valores, porque essa casa será conhecida como uma casa de santidade nessa cidade, Senhor. Uma casa que não negocia princípios, Pai. Uma casa de oração, uma casa de oração. Levanta intercessores nessa casa, Senhor. Levanta homens e mulheres com um fardo de oração, Senhor, Senhor, Senhor. Clame, 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 Senhor, traz o fardo que está no teu coração, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que ora, Pai. Nós queremos ser uma igreja que intercede. Levanta intercessores, levanta homens e mulheres que clamam, que permanecem na tua presença, clamando, Senhor, até que os céus se abram, Pai. Faz dessa casa uma casa de milagres, uma casa de milagres, uma casa de milagres, Senhor. Começa a orar para quem está à sua direita, à sua esquerda.
Agora mesmo, Senhor, há pessoas enfermas neste lugar, e nós estamos orando uns pelos outros, e os teus milagres estão acontecendo nesta noite, Senhor. Libera milagres, Pai, em nome de Jesus. Casamentos sejam restaurados. Aquele filho que está nas drogas, Senhor, seja curado e liberto pelo teu poder, em nome de Jesus. Aqueles filhos pródigos, Senhor, que retornem para sua casa. Restaura as finanças do teu povo. E se porventura há algum enfermo nessa noite, Senhor, cura no nome de Jesus. Começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas. Milagres, Senhor. Milagres, Senhor. Liberados deste lugar. Milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. Milagres liberados, Senhor. Lava células. Usa os líderes, Senhor. Usa as casas de paz para fazer milagres, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Milagres, milagres. Aleluia. Agora levanta as suas mãos. Pode soltar, levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Pai, levanta aqui uma casa de adoradores, Senhor. Adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Onde é que estão os adoradores da cidade de Fernandópolis? Começa a adorar o Senhor com as tuas palavras. Senhor, nós não queremos ser gente que apenas te louva quando o milagre já aconteceu. Nós queremos te adorar pelo que tu és, Senhor. Porque é isso que nós faremos na eternidade. Nós vamos te adorar, Senhor. Jesus, levanta adoradores dessa casa. E que essa casa seja conhecida, Senhor, como uma casa de adoração. Uma casa de adoração. Uma casa de adoração, Senhor. Uma casa de adoração, Senhor. Tem alguma canção de adoração para a gente cantar? Vamos cantar então. Canta essa canção. Adoradores. Oh, uma casa de adoradores. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor. De nós adoradores, Senhor. Aleluia. Poderoso Senhor, nosso
Levanta as suas mãos, adora. Adora, adora. Fica um pouco mais. Fica um pouco mais. Recebe a glória, recebe a honra, recebe a adoração, Senhor. Digno é o teu nome, digno é o Senhor. Nós te adoramos, Aleluia, aleluia. Jesus que opera milagres está neste lugar. Jesus que salva está neste lugar. E eu quero falar com você que levantou como visitante naquela hora. Senti de Deus chamar você aqui, se você quiser. É o teu momento. Você vinha aqui. Se você quer começar um processo novo na sua vida de salvação, você que está nos visitando, senti de Deus te chamar aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero que você que está com o coração aí batendo forte, Deus quer tocar na sua vida, quer trazer as boas novas de salvação para você. Quem quer entregar a vida para Jesus, corre aqui na frente. Você visitante, que eu fiz uma oração especial. Deus tem algo especial com você nessa noite. Pode ficar aqui na frente, amém? Eu sei que tem. Essa palavra, ela é profética, ela é bênção. E a fé vem pelo ouvir a palavra foi pregada. E pela fé você vai receber a salvação, porque Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Deus quer mudar a estação, mudar a história de vocês. Eu sei que tem mais gente. Você não sabe daqui meia hora se você vai estar vivo ou não. Mas eu sei que se você entregar e fizer uma oração de fé, eu sei que se acontecer alguma coisa daqui a alguns minutos, você vai estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos confessar o nome do Senhor Jesus. Que tem muita gente que fala: mas você é cristão, Não, eu só acredito em Deus. Não, acreditar em Deus, todos, a maioria do ser humano acredita. O que realmente salva é alguém confessar, reconhecer os pecados
e entregar a vida para Jesus, falando: eu te entrego o meu coração, e a partir de hoje você se torna o meu Deus, o meu Senhor. Vocês querem fazer isso? Amém? Vocês querem que está aqui? A palavra de Deus diz que tem que confessar, então vocês precisam repetir aquilo que eu vou falar. E aí, é simples assim. João 1,12 diz: mas a todos quantos creram, se vocês crêem na oração que vocês estão fazendo, Deus dá o poder de se tornarem hoje, agora, verdadeiros filhos e filhas de Deus. Talvez você pode estar pensando: pastor, mas a gente já é filho de Deus. Não, nós somos criaturas feitas por Deus. Os filhos são aqueles que nascem na família do Senhor. E através dessa oração vocês vão realmente nascer de novo. E Deus vai tratar vocês como filhos, como filhas. Amém? Tem mais alguém? Eu sei que a gente fala apelo, né? Fazer apelo para as pessoas. Eu não gosto de fazer apelo, porque na verdade quem precisa de Deus somos nós. Deus Ele ama a sua vida, mas Ele não precisa de nós. Mas Ele ama você. Tem mais alguém que está nos visitando que nunca fez, ou pela segunda vez, não é a primeira, mas a terceira talvez, ou quarta, mas nunca fez uma oração confessando? Porque Mateus 10, 32 e 33 diz que nós devemos confessar. Aquele que confessar o Senhor diante dos homens, Jesus diz: eu vou confessar o teu nome diante do meu Pai que estás nos céus. Mas você, se me negar, tiver vergonha, eu também, Jesus diz, eu vou negar o seu nome diante do Pai que estás nos céus. Então é a oportunidade, através dessa palavra que foi pregada, de você entregar sua vida para Jesus. Pela última vez, tem mais alguém que quer vir? Se você está com vergonha, chama alguém do seu lado e fala: vão lá comigo. Mas não perca a oportunidade. Não se envergonhe de Jesus, porque naquela cruz Ele não teve vergonha. Ele se entregou, carregou aquela cruz e morreu por você e por mim. Amém? Amém. Isso, glória a Deus. Aleluia. Faz assim com a mão de vocês, vocês estão aqui na frente, como um sinal de receber. Quando a gente vai receber alguma coisa, a gente faz assim, né? Para pegar algo. Então vocês vão receber Jesus de todo o coração. E vocês precisam confessar. Então fala assim, repete comigo, vocês que estão aqui na frente, pode olhar para mim e fala assim: nessa noite. Não, mas vamos falar alto, amém? Fala: nesta noite. Isso. Eu entendi a palavra de Deus. Por isso, eu decido pedir perdão para Deus dos meus pecados. Eu estou arrependido. E por isso, eu te peço, Deus, me perdoa. E agora, eu confesso que o Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, é o único Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração e faça morada, porque o Senhor é o dono da minha vida a partir de hoje. Amém? Quem fez de todo o coração e creu nessa oração? Quem está aqui na frente, levanta a mão que fez de coração. Amém. Então a palavra é para você. Hoje vocês verdadeiramente se tornaram filhas e filhos de Deus. E tem algo, algumas mulheres aqui. Deus está trocando essa mágoa, esse ressentimento, essa dor no coração de vocês, trazendo a paz e a alegria do Senhor. As pessoas machucaram vocês, desiludiram vocês, prejudicaram vocês, afetaram vocês. Mas quem está entrando hoje é aquele que não tem pecado, não tem erro, e ama a vida de vocês. Amém? Igreja, estenda a mão para cá, vamos orar por eles. Aleluia. Aleluia. Sabe algo especial? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu acho muito interessante isso. A Bíblia está repleta, né? O pastor disse que a casa é de milagres, e é verdade, Deus opera milagres. Mas a Bíblia diz que não há festa no céu, não tem bexiga, não tem bolo, quando acontece o milagre. Quando alguém ressuscita, ou quando alguém é curado de um câncer, por exemplo, não tem festa. Sabe quando tem festa no céu? Quando alguém entrega a vida para Jesus, se arrepende. Então, por causa de vocês, não só eu estou alegre, não só o pastor Davi, não só a igreja, mas os céus, eu tenho certeza que está em festa pela vida de vocês, porque Deus ama vocês. Amém? Estenda a mão para cá, igreja, vamos abençoar eles em nome de Jesus. E eu já gostaria que alguns líderes de célula, alguém já pudesse aqui abraçá-los em nome de Jesus. Se você convidou algum desses aqui, eu quero que você esteja aqui.
abraçando em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra poderosa que foi liberada, e a palavra que gera fé, a palavra que convence o pecador. O Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e essas vidas se renderam ao Senhor. E eu te peço, Deus, cubra elas agora e guarde e as proteja de todo contra-ataque maligno, de querer impedir elas prosseguir nessa caminhada de salvação. A obra que o Senhor está começando, o Senhor possa completar nessas vidas em nome de Jesus. Profetizamos realmente salvação, o poder de Deus sendo liberada sobre elas. Cura, Senhor, o coração, restaura, Senhor, a alma, traga uma nova esperança, que essas mulheres e homens voltem a sonhar e a ter a alegria da tua presença. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, e eu sou grato ao Senhor, porque a tua casa é uma casa de salvação. Este lugar é teu, Senhor. Essa igreja é tua. Por isso João 10:11 diz que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. E essas ovelhas vão chegar aqui para se render, atraídas pela tua presença. E eu profetizo salvação, que o diabo não roube essa palavra, mas possa gerar frutos, e até o fim elas permaneçam fiéis para receber a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida dessas mulheres, desses homens, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Põe a mão, se você está com uma enfermidade, põe a mão, em nome de Jesus. O pastor Davi vai liberar essa unção aí de cura. Põe a mão se você está enfermo, se é na cabeça, se é no coração, se é no ombro, se é no joelho, né? Onde tiver caroços, cânceres, tumores, Deus de milagre está neste lugar. Amém. Então pode ir bem baixinho, adorando. E nós, em nome de Jesus, nós declaramos: o milagre aconteça na tua vida. Aqueles que tiver fé, coloque a mão, né? Se é o teu filho, você estenda a mão para lá onde ele estiver, na salinha, se ele está precisando de um milagre. E se você crer, verás a glória de Deus. Amém? Quantos creem? Então comece a declarar: eu creio, Senhor, eu tomo posse do meu milagre em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai, nós cremos que Tu és um Deus de milagres, Senhor, e nós cremos que o poder da ressurreição está presente na Tua igreja. Pai, este poder, Pai, que operou maravilhas nos dias de Jesus, operou maravilhas nos dias da igreja primitiva, Senhor, em que sinais e maravilhas aconteceram. Pai, este mesmo poder opera maravilhas hoje, porque Tu és um Deus presente hoje na Tua igreja. Pai, Tu sabes cada situação que cada um aqui está vivendo, Senhor, e nós dizemos juntos como igreja nessa noite, que a última palavra não é daquele médico, não é daquela pessoa, não é daquela circunstância, não é, Senhor, dos nossos sentimentos. A última palavra vem do Senhor Jesus, Senhor, e nós dizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós cremos nessa palavra, Senhor, nós cremos nessa palavra, e pela fé nós estamos tocando agora em cada vida, Senhor, em cada pessoa, mesmo aqueles que representam outros que nem aqui estão, Senhor, que estão enfermos. Pai, nós estamos tocando agora, se nós estamos declarando e determinando: haja o Teu milagre, Senhor, milagres aconteçam nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu poder, o poder da ressurreição, entre e toque cada vida, cada pessoa, cada mente, cada coração, Senhor, operando milagres agora, neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós Te daremos a honra e nós Te daremos a glória, Pai. Recebe agora um aplauso, Senhor, como a nossa honra e a nossa glória a Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta vida preciosa, Senhor. Obrigado por ter deixado a sua família, seu ministério, a sua igreja, para servir-nos. Nós participamos de um banquete onde o Teu servo
foi na tua dispensa e nos serviu. Foi dispenseiro fiel, homem fiel, homem idôneo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sei que vai deixar um legado, e nós tomamos posse de todas as palavras proferidas por este homem de Deus. Nós declaramos como igreja, nós vamos avançar nessa cidade como uma igreja santa que combate o pecado, e vamos ganhar essa cidade para o céu. E agora, Senhor, tudo o que ele semeou, tudo o que ele serviu, todo o tempo, toda a disposição, todo o amor, nós declaramos que ele receba em dobro, Senhor. Mesmo Deus que nos abençoou, é o Deus agora que vai retribuir em nome de Jesus, Pai. Declaro, Senhor, retribua na sua vida particular, na sua família, filhos, ministério e igreja. Ele possa colher agora 30, 60 e 100 por um, porque eu sei que aqui é um terreno fértil, é a tua igreja. Então ele vai colher em nome de Jesus. Muito obrigado. Sustente teu filho, abençoa o retorno dele. Sou grato ao Senhor pela vida dele, mas eu sei que é o Senhor que retribui. Eu tenho certeza que você vai fazer isso, Pai. Amém. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Maurílio vai dar a bênção para nós. Faça assim com a sua mão em nome de Jesus. Cá, pastor, como um sinal de receber para a gente terminar o culto, e você vai com essa bênção em nome de Jesus. Amém? Faça assim. O pastor pode orar e dar a bênção também em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor nos acolhe de uma maneira que nos deixa até constrangido. Quando sentimos o teu amor sobre nós, a tua graça, a tua misericórdia, sabendo, Deus, que nós não merecemos nada disso. Mas quando nós olhamos para o Senhor e diante da grandeza do teu amor e do teu poder, nós nos curvamos, ó Deus. Nós recebemos, nós abrigamos isso no coração. E muitas vezes, ó Pai, isso é muito forte para nós. Assim como nós olhamos em toda a história, que o Senhor fez isso com o teu povo, e vemos o Senhor fazendo isso na tua igreja, na vida do teu povo hoje. Nós somos gratos a Deus. A nossa mente, no nosso coração, nos vem, ó Deus, não a sensação, não, Senhor, mas nos vem uma convicção, uma certeza de que existe uma gratidão em nós, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Por isso nós te adoramos realmente, porque o Senhor é tudo. Tudo que nós podemos almejar, nós podemos pensar, tudo aquilo que o nosso coração, ó Deus, possa alçar de desejo, de ter, o Senhor tem concedido isso a nós. E nós somos gratos, ó Deus. Obrigado, Deus, por nos permitir fazer parte desse povo. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos com passos decisivos, a caminharmos com passos firmes, determinados, a mantermos, ó Deus, uma vida de santidade, pureza, sabendo, ó Deus, que em pouco tempo, em breve tempo, nós estaremos com o Senhor na glória. E o Senhor virá buscar, resgatar a tua igreja, e nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas enquanto isso, Pai, a cada dia nos alimente através da tua palavra. Use, Senhor, homens, mulheres como instrumento para fortalecer a nossa fé. E não permita, ó Deus, que venhamos a cambalear, mas permanecemos firmes no teu propósito, em nome de Jesus, a qual nós somos gratos, e a qual nós pedimos que o Senhor abençoe a vida da tua igreja, porque sabemos, ó Deus, que o grande amor do Senhor, que algo especial vindo do coração do teu Filho Jesus,
que estabelece como certeza e convicção através do teu Espírito Santo. Seja isso que nos acompanhe. Seja essa convicção, essa certeza, essa grandeza que esteja conosco nesses dias, abençoando a vida da tua igreja. E nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: parabéns. Parabéns. Pelos 5 anos de igreja. Agora, sábado que vem, continua a festa e a adoração e a gratidão ao nosso Deus por 5 anos. Então volte sábado e domingo, que a festa não acabou. Amém, irmãos? Então sábado e domingo nós temos também culto especial, né? Vai vir o Samuel Moraes, é o ministro de louvor. Tem convite em cima da mesa, os irmãos aí da cela podem distribuir. Convite. Pastor, mas que jeito, irmão? Convide. Em nome de Jesus. Lá fora ainda cabe, tem cadeira vazia ainda. Convide, né? Sábado e domingo nós vamos ter culto especial. Deus abençoe a sua vida. Vai com Deus, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Pelo mundo, mas tua casa é meu.